Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez aqui pelo Instagram, toda terça-feira, 7h30, hoje com 4 minutinhos de atraso, praticamente assim que cheguei da academia já vim direto para cá. Realmente estou tentando me esforçar, né, para continuar aí fazendo exercícios, e esse negócio de fazer exercício de academia é igual ao TDAH, né? Se não fez até hoje, começa hoje, né? Tratamento do TDAH também. Qual que é a idade ideal para começar a tratar o TDAH? É a idade em que se faz o diagnóstico. Fez o diagnóstico, começa a tratar. E o diagnóstico de que eu precisava fazer exercício físico eu já tinha feito há muito tempo, mas finalmente comecei a fazer, né? Então, é isso aí. Vamos que vamos. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o transtorno de déficit de atenção. A Alana já está mandando boa noite. Boa noite. O pessoal vai entrando devagarzinho e a gente vai começando a conversar. Eu acho que tem perguntas. Tem perguntas aqui, ó. Uma pessoa está perguntando se Ritalina pode ser usada para auxiliar antidepressivo, em depressão sem ânimo nenhum. E a pessoa diz que tem TDAH. Pode sim. Né? Um dos usos do metilfenidato, que é a Ritalina, assim também como do Venvance, que é a lisdexanfetamina, é como coadjuvante no tratamento da depressão, principalmente em idosos e principalmente pessoas que têm depressão com muito desânimo, com muita falta de energia. Às vezes ela dá um incremento muito grande nessa energia e é sim um dos usos do metilfenidato, né, como coadjuvante no tratamento da depressão. Não é sozinho, ele não trata a depressão sozinho, mas algumas pessoas, quando não tem uma resposta satisfatória nesse quesito, né, na questão de ânimo, disposição, vigor físico, o uso desses medicamentos ajuda demais, repito, principalmente nos idosos. A Alana pedindo para falar mais sobre professor adicional em sala de aula para aluno com TDAH. O que acontece? Existem algumas modalidades de tratamento para quem tem TDAH, certo? E o tratamento para crianças que têm idade escolar, né? Para crianças, a gente considera no Brasil 6 anos, né? Começa a vida escolar de verdade ali aos 6 anos. Antes disso tem a pré-escola, né? Também é importante, mas o processo de alfabetização e tal começa 5 para 6 anos. Essa é uma idade em que a criança já pode usar a medicação. Então, o recomendado nessa idade fez o diagnóstico de TDAH, iniciar o tratamento com a medicação. Por quê? Porque a medicação é a modalidade de tratamento, incluindo todos os tipos de tratamento, de psicoterapia, de psicoeducação, de grupo e tudo mais. A medicação é o que mais traz resultado, e das medicações para TDAH, aquela que a gente vai dar preferência para o início na criança é o metilfenidato, então a gente começa com ele e, em geral, isso já traz uma melhora significativa. E há outras coisas que podem ser feitas em paralelo. E o que são essas coisas? A orientação dos pais, né? Dar informação para os pais, ensinar os pais como lidar com essa criança em casa. Bom, dizer ensinar para as professoras, ensinar para a escola, já era esperado que elas soubessem, né? Mas se não sabem, passar por um processo, né, de treinamento para aprender melhor como lidar com essas coisas. E é isso que a gente oferece. Agora, adaptações, seja fazer uma prova diferente, seja sentar num lugar diferenciado, seja ter uma professora extra, uma coisa assim, são coisas que a gente vai fazer para a criança que, apesar do tratamento recomendado, não tem uma boa resposta. Então, se apesar do tratamento a resposta não foi positiva, né? A gente está usando a medicação, a gente ajustou a dose, está usando a maior dose possível, né? E eu falo a maior possível, assim, o ideal é a gente usar a menor dose que traz já um bom resultado, né? Mas não trouxe resultado, a gente subiu a dose, ajustou a dose, tentou a segunda opção de medicação, que é a lisdexanfetamina. Os pais estão tratando de forma melhor, a escola está bem adaptada, então se ainda assim existe alguma questão relacionada ao aprendizado, bom, dificilmente é o TDAH em si, um outro problema, e aí sim a professora auxiliar pode ajudar. Eu não conheço estudos científicos sobre o uso de professor auxiliar para crianças com TDAH, certo? Pode até ser que tenha algum, mas eu estudo bastante e eu não conheço nenhum estudo que mostre que
você oferecer uma professora auxiliar é algo efetivo. Portanto, eu como médico não posso recomendar algo que não tem evidências científicas de que traz alguma resposta. Então, essa é uma atitude que a gente vai lançar a mão dela se por acaso, né, no último caso, no extremo ali, quando depois de tudo feito não funcionou. Na grande maioria dos casos, criança a partir de 5 anos, 6 anos, tá com algum problema ali, a gente dá o remédio, melhora todos os sintomas. A criança, durante o tempo de ação do remédio, assiste a aula, fica sentada, presta atenção, escreve as coisas que tem que escrever, faz as perguntas que são adequadas, se comporta de forma dentro do esperado, né, que uma criança deve se comportar. Claro que sempre tem um excesso aqui e ali, de vez em quando, de qualquer criança, independente do TDAH ou não, mas os sintomas do TDAH, sim, estão controlados. Então, ela está muito bem. Não é essa que é a questão do professor auxiliar. Lançar a mão de um recurso extremamente caro, que é um profissional, né, exclusivo para aquela criança durante aí 4 horas por dia. Né, se a gente está pensando na escola pública, é caro para todos, então não é caro só para mim, é caro para todos. E que traz um certo estigma para a criança, né, porque, bom, o fato é que existe uma segunda professora dentro da sala de aula só para aquele menino, né? Ele vai ficar se sentindo de alguma forma diferente dos outros por causa disso. Os outros podem julgá-lo de forma diferente e tudo mais, né? E ocupar o recurso, né, de uma pessoa que poderia estar dando aula para uma turma inteira só com uma criança, realmente é uma medida que a gente só vai tomar quando realmente tudo o que existe de recomendação foi feito e não resolveu. Deixa eu voltar, porque já me disseram, eu tenho que mudar aqui o estilo das lives, mas eu vou, por enquanto, continuar fazendo igual eu sempre fiz e vou seguir as perguntas aqui no ritmo que ela chega. A Natália Campos está me perguntando, qual a diferença do Venvanse para a Ritalina? Eu vendo relatos que o Venvanse custa muito caro. Então, caro é ter TDAH, né? Caro é a gente ter todos os prejuízos que o TDAH traz pra gente. Quando a gente... Agora, no Brasil tudo tá caro. No mundo inteiro, aliás, o mundo está enfrentando um período, né, complicado aí, existe essa diferença de preço. O Venvanse é um pouco mais caro do que a Ritalina. Quando a gente consegue usar 2 ou 3 comprimidos de metilfenidato por dia, comparando com o Venvanse, realmente o Venvanse vai sair mais caro do que eles. Em pacientes que vão precisar usar 5, 6, 8 comprimidos por dia, aí já chega numa situação que o preço fica comparável. A Ritalina é o metilfenidato de liberação rápida, ele faz ação por cerca de 4 horas, eu diria na criança no máximo 4 horas, a maioria dos casos a gente vê cerca de 3 horas e meia de efeito, e portanto tem que usar mais de uma vez por dia. E o Venvanse é outra droga, a lisdexanfetamina, mas ele é de liberação lenta, portanto você toma uma vez pela manhã e tem efeito ao longo de cerca de 12 horas. Existem formulações de metilfenidato que também são de liberação lenta, e aí o preço também sobe. Mas não existe um remédio que é melhor do que o outro, em geral, entende? Eles têm um efeito bastante semelhante e a gente tem que experimentar com cada paciente. Com a criança, a gente dá preferência para iniciar com o metilfenidato. Com o adulto, teoricamente, a gente deveria dar preferência para iniciar com a lisdexanfetamina, mas existem profissionais que também usam a lisdexanfetamina no começo do tratamento para criança e o metilfenidato para adultos, e realmente a gente só sabe o que é melhor para cada um quando experimenta. Basicamente é isso. Qual a diferença entre Concerta 18 e Ritalina? A diferença é que o Concerta 18 é a mesma droga, a mesma substância que tem ali dentro da cápsula, só que ele é de liberação lenta. Ele tem 18 miligramas e esses 18 miligramas vão ser distribuídos de forma mais equilibrada ao longo de cerca de 8 a 10 horas, enquanto a Ritalina, 10 miligramas e a ação imediata. Só que o Concerta de 18 miligramas ele vai causar um efeito inferior ao da Ritalina, mas um tempo mais prolongado, porque esses 18 vão ser espalhados ao longo desse tempo, enquanto a Ritalina, os 10 miligramas, entra de uma vez só. Só que a criança vai precisar tomar mais de uma vez por dia, né? No caso, se for uma criança ou adolescente ou adulto, do mesmo jeito.
Jaqueline Silva, minha filha de 6 anos, TEA e TDAH severa e hiperatividade. A TT Ritalina 10mg, TT Venvance, por exemplo, fica muito mais agitada, olhos arregalados, anda como se estivesse fora do normal. Jaqueline, se ela tem um transtorno do espectro autista grave, né, o severo, como você está dizendo, a gente pensar no diagnóstico de TDAH, eu concordo que existe autismo e TDAH ao mesmo tempo quando a gente está falando de um autismo leve, né? O autismo que tem pouco impacto, né? A criança, principalmente na questão social, na fala e tudo mais, tá? O impacto do autismo é relativamente pequeno. Essa criança, quando ela é muito desatenta, quando ela é também um pouco hiperativa, a gente usa a medicação para TDAH e melhora muito. No autismo mais severo, mais grave, realmente eu entendo que dar o diagnóstico de TDAH só pela presença da hiperatividade não justifica. O próprio autismo justifica já essa hiperatividade e nessas crianças realmente, eventualmente, os remédios para TDAH têm um bom efeito, vale a pena tentar, mas quando não funciona, aí a gente tem que lançar a mão de outras estratégias. Em geral, quando o efeito com a dose inicial não foi positivo, mas os sintomas são óbvios, o diagnóstico está claro, a gente aumenta a dose e pode ser que melhore. Às vezes uma dose pequena deixa a pessoa um pouco mais agitada, uma dose maior não deixa. Mas, mais uma vez, na presença de um autismo grave, aí realmente é mais complicado. Infelizmente, nesses casos, a gente vai ter que buscar outra alternativa, né? E aí os antipsicóticos vão entrar na nossa prescrição, o que não acontece quando a gente trata TDAH. Como eu sempre digo aqui, risperidona não é remédio para TDAH, antipsicótico não é remédio para TDAH, mas quando há outro diagnóstico junto, aí sim. E mais uma vez, né, não sei no caso da sua filha se eu daria esse outro diagnóstico. E quando a criança tem apenas o déficit de atenção sem hiperatividade? É a Morgana, acho que Cabanas Party. Morgana, antigamente se dizia que fazia uma diferença o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade, e o TDAH, que é com hiperatividade. A questão é que, na prática, a presença ou não da hiperatividade não faz nenhuma diferença quando a gente vai pensar no tratamento. O tratamento é o mesmo, entende? E faz alguma diferença em termos de risco? Sim, tem alguns riscos que são aumentados, um pouco mais aumentados quando há hiperatividade, quando não há hiperatividade, alguns riscos são um pouco diferentes e tudo mais. Então, o quadro clínico em si é um pouco diferente, mas a raiz do problema é o mesmo, a chance disso ter nos outros parentes, né? Eu costumo dizer que famílias que têm muita gente com TDAH, tem uns que são muito agitados e tem outros que são muito distraídos. Mas a mesma genética, né, da forma como ela é distribuída, ela pode gerar os dois quadros. Portanto, é um diagnóstico só. Apesar de haver sintomas diferentes, né, nem todo mundo tem um sintoma ou outro, é um diagnóstico só. Então, o tratamento é o mesmo, a conduta é a mesma, as orientações que a gente dá para os pais, de forma geral, são as mesmas. Quem é muito hiperativo, claro que os pais têm que saber lidar com essa hiperatividade, mas para quem é muito desatento também as orientações são muito semelhantes. É a mesma coisa, por isso até que eu não gosto desse nome TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque as pessoas ficam imaginando que tem que ter todos os sintomas e tal, e não é assim. Boldrin Renata, provavelmente. Doutor, psicopedagoga e a fono foram na escola e disseram que eu não havia mandado o lado, sendo que mandei tudo certinho. Os professores ficaram surpresos quando elas chegaram, pôs meu filho de lado. Renata, não entendi. Elas disseram que eu não havia mandado... Não entendi. Se quiser me explicar melhor... Vai ser um prazer tentar te responder, te orientar, mas eu não, então, realmente eu tento entender e tudo, mas meu filho de 10 anos tem TDAH e não deu certo nem com Ritalina nem com Venvance. Dani, a grande maioria dos pacientes melhora com esses remédios, mas existem alguns que não. E aí quando não melhora, primeira coisa, rever o diagnóstico. Se está certo o diagnóstico, é mesmo TDAH, beleza. Então a dose.
qual foi a dose que foi utilizada, foi feito um escalonamento, foi aumentada a dose, né, até se chegar no resultado ou até se chegar a uma dose que a gente não acha mais seguro ultrapassar ou ainda que esteja trazendo muitos efeitos colaterais. Se isso não foi feito, é bom fazer isso. Às vezes a pessoa fala, aí tomou Venvanse 10mg, não resolveu, aumentou para 20, não resolveu, então não dá certo. Não, a dose inicial é 30, por que começou com 10? Por que só chegou até 20? A dose máxima é 70. Né? Então nós estamos aí um quarto praticamente do que seria a dose máxima. Então se esse é o caso, rever essa questão. E saber o que é o resolveu, né? Porque na vida a gente não resolve as coisas, a gente melhora, a gente evolui, a gente aprende, mas resolver é um termo muito, muito pesado. Portanto, tem que ver, né? Você não falou resolveu, você falou deu certo, né? Mas, enfim, agora, se o problema são os efeitos colaterais, aí há outras opções de medicamento. Só que essas opções de medicamento não estão disponíveis no Brasil. Você vai precisar importar, e aí é um processo um pouco complicado, mas tem muitas empresas que fazem esse processo, tem escritórios de advocacia, né, que são especializados nisso e que cuidam desse processo para que você tenha autorização legal para fazer a importação, e aí essas empresas vão comprar no exterior e trazer. Existem medicamentos que podem sim trazer um resultado, mas se o problema é porque não foi tolerado, esses medicamentos podem ajudar. Se o problema é que não deu resultado, a gente tem que rever o tratamento. E também que a gente esteja proporcionando boas condições para esse desenvolvimento. Muitas vezes o que a gente vê é que as condições que a gente está dando, né, a forma com que a vida da criança está organizada, a rotina, a casa, relação na família e tudo mais e tal, isso pode prejudicar. Agora vão adaptar as atividades. Pô, que ótimo que vão adaptar. Então, Dani, risperidona não é remédio para TDAH. Aí é o que eu digo. Tem que avaliar. Talvez o diagnóstico tivesse errado. Toda criança que usar risperidona vai dormir mais fácil, vai ficar menos agitada se ela era agitada, vai ficar um pouco mais lenta. Isso são efeitos que o remédio traz. Esses efeitos são efeitos colaterais, não são efeitos positivos. Pode parecer positivo para essa criança, mas o problema do TDAH é que ele não consegue frear o impulso e pensar antes de agir. Ele age antes de pensar. E aí alguns são hiperativos, porque geralmente se levantam e correm, pulam, brincam e tudo mais, e o predominantemente desatento, ele muda o pensamento dele sem querer, enquanto ele deveria estar pensando na aula que ele está assistindo, ele está pensando em outra coisa, enquanto ele deveria estar pensando no texto que ele está lendo, o pensamento impulsivo vem e passa à frente. E isso a risperidona não melhora, nem um pouco, piora. Na verdade, ela vai piorar esse tipo de coisa. A criança tende a ficar mais desatenta, com mais dificuldade para manter o foco. Ela só parece estar um pouco lenta porque ela está relativamente sedada. Então, mais uma vez, rever o diagnóstico e rever a estratégia de tratamento, se a dose da medicação utilizada foi adequada. Não espero que dê conta, aliás, mais uma vez, para TDAH eu não espero que dê resultado nenhum. Resultado são efeitos colaterais e que, eventualmente, um outro, né? Meu filho todo mundo vem Venvanse 30mg há 3 anos, está muito magro. O que eu posso fazer para ele ganhar peso, dar sustagem, manipular a vitamina ou colocar na academia para adquirir peso? Renata, muitas coisas, né? Orientar uma dieta, né, que venha trazer uma melhora é importantíssimo. Agora, tem que ver, né, qual que era o porte físico que ele tinha antes, se ele está se alimentando. Eu sempre fui muito magro. Quando eu era criança, eu era um menino muito, muito, muito magro. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha a altura que eu tenho hoje e pelo menos 10 quilos a menos. E sem nunca ter tomado medicação para TDAH até depois dos 30 anos, né? Eu fui tomar remédio para TDAH pela primeira vez depois dos 30 anos. Então tem crianças que são magras mesmo. É preciso ver como é que ele está evoluindo dentro da curva de peso e de altura. Se ele realmente era um menino que tinha um porte físico
um pouco maior e isso está diminuindo muito, aí a gente tem que buscar uma alternativa, mas em geral, com 3 anos de uso de Venvance, o apetite está normal. Manter uma redução importante de apetite com 3 anos de Venvance não é o que a gente vê na maioria dos casos. Então, observar isso aí. Mas uma das opções para melhorar, se ele estiver realmente mantendo o apetite muito prejudicado, é passar por uma medicação de liberação rápida, né? O metilfenidato de liberação rápida, e a gente dá o café da manhã, dá o remédio, espera o efeito passar, dá a alimentação, dá o remédio de novo depois do almoço, espera o efeito passar, dá um lanche e, se for o caso, dá mais um comprimido depois desse lanche, para ele ficar bem até durante a noite. E depois que termina o efeito do terceiro, dá uma janta ainda que ele come de novo também. A gente usa, né, esse efeito rápido para também o efeito colateral, né, quando passa a gente dá o alimento e assim ele consegue manter um peso um pouquinho maior. Mas, mais uma vez, se ele estiver dentro da faixa de peso saudável, convencer ele que entrar para academia e fazer uma dieta para ganhar um pouquinho de porte pode ajudar ele, pode fazer a vida dele melhorar, né? Eu tenho a impressão de que ele... Deixa eu ver aqui se você falou sobre a idade dele. Mas se você está pensando em botar ele na academia é porque ele já é um adolescente, né? Então, se for o caso... Boa noite, Olga. Ganhar massa muscular. Sim, talvez seja interessante. Por nada, Dani Miranda. Espero que tenha sido útil para você, essas orientações. Elisa. Com a lei do TDAH, os profissionais, principalmente da educação, deveriam estudar, se aprofundar, pois cada vez mais teremos esse transtorno e outros na escola. Há muito despreparo e pouca informação. Eu também concordo, Elisa. Eu acho que todo mundo deveria estudar muito mais, os profissionais da educação também. E a lei obriga isso praticamente. Ela não obriga, né? Ela sugere que faça, né? Ninguém, não diz quem vai ser responsabilizado, nem quem é o responsável por fazer acontecer, nem quem vai fiscalizar. Ela não diz nada, né? É uma lei bastante vazia. Mas ainda assim, independente da presença ou não da lei, os profissionais deveriam estar sempre se mantendo atualizados. É um dos motivos pelos quais eu estou aqui trabalhando com isso, é realmente tentar levar essa informação. Estamos fazendo cursos também e tal, e vamos estar levando cada vez mais opções para que as pessoas possam se informar e possam saber lidar com essas crianças. Aqui a Cabanas, o pai falou o nome dela, eu já esqueci. O meu de 14 anos foi diagnosticado hoje com TDAH, apenas tem déficit de atenção, ele vai tomar conserto, estou confiante com o tratamento. É isso aí, confiar no tratamento, lidar com isso com leveza, com tranquilidade. Bom, está tendo um problema, tem aqui uma opção de tratamento, vamos experimentar. Só lembrando que conserta 18 é uma dose que quase sempre é insuficiente, a gente até começa com ele, mas é fundamental experimentar doses maiores. Pode ser que você perceba que teve alguma melhora nos primeiros dias, mas depois essa melhora não se mantém, é porque é preciso fazer o ajuste da dose, certo? A Elisa, na escola é local de formação, e as professoras acham que sua medicação resolve. Como você disse, faça na minha casa, tratamento com medicação, psicoterapia, manejo parental. É exatamente, Elisa, é isso mesmo. A medicação ajuda muito, 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 mas quando todo mundo em volta sabe o que está fazendo, está preparado, aí realmente a gente cerca por todos os lados, né? E a gente quer oferecer o melhor para as crianças. E qualquer profissional da educação, seja do nível da pré-escola até da educação superior ou de pós-graduação, ele tem que se manter atualizado, né? As coisas mudam e a gente precisa se atualizar. Não é se atualizar em relação ao beabá, porque isso aí muda pouco, né? Mas atualizar em relação a formas melhores de lidar com as crianças, né? De transmitir informação, de ajudar no melhor desenvolvimento das crianças. Isso existe hoje uma ciência muito viva, muito ativa, que estuda as diversas formas de tudo que a gente pode oferecer, né, de diferente para a criança, e é bom a gente estar inteirado sobre o que é que realmente funciona, como usar, como fazer, para a gente poder estar trabalhando melhor.
Precisa fazer eletrocardiograma antes de começar a tomar Ritalina? Não, Alana. A não ser que tenha na história familiar casos de morte súbita, parada cardíaca, né? Ou de arritmias graves, de arritmias importantes, que às vezes a pessoa não teve uma morte súbita, mas precisou instalar o marca-passo ainda jovem e tudo mais. Nesse caso, eu peço uma orientação, uma avaliação do cardiologista pediatra, mas em outros casos, né, quando não há história familiar desse tipo de problema, não precisa fazer não. Precisa fazer eletrocardiograma para dar tricíclico, né, para dar imipramina, né, o famoso tofranil para criança, deveria se fazer um eletrocardiograma, mas para Ritalina não. E isso não é a minha opinião, isso é o que diz a literatura científica do mundo inteiro. Tá certo? Eu não conheço nenhum guideline de tratamento de TDAH que solicite que se faça um eletrocardiograma antes de iniciar o tratamento. Não há essa recomendação na bula, não há essa recomendação, não há essa recomendação, certo? Não é a minha opinião, é o que a ciência diz. Por nada, Elisa agradecendo, tô aqui para isso mesmo. Cabanas Pai também, acho que é Morgana. Mas eu me esqueci. É novo pra gente saber podemos usar nossos filhos com medicação que um profissional especializado nos traz paz. Obrigado, é a Morgana mesmo, dando parabéns pelo trabalho. Obrigado, Morgana, estamos aí para isso. O Cruzeiro jogando e eu aqui fazendo live no Instagram, né? Mas é isso aí, eu adoro fazer a live aqui toda semana e fico feliz por estar aqui. Eu fui aproveitar para olhar aqui, tá no intervalo 0-0. Se eu indico algum colega do Rio de Janeiro, olha, eu conheci um pouco melhor há poucos dias o Ricardo Krause e gostei muito dele, Eu tive a impressão que ele entende muito de TDAH, o Dr. Ricardo Krause. Indico também o Paulo Matos, o Daniel Segenreich, Paulo Matos com 2 T's, Daniel Segenreich, você conhece, mas o resto eu não sei como é que escreve o nome dele não, a gente fala Segenreich. São profissionais renomados, conhecidos e caros. Mas eu só indico quem eu realmente conheço, e assim, né? Não que eu conheça pessoalmente, né? Mas só quem eu sei da qualidade. Então, infelizmente no Rio eu não conheço ninguém que seja mais acessível para te indicar. Renata, doutor Lucas vai fazer 14 anos. Ele só quer comer coisas diferentes. Arroz, feijão, não come frutas. Hoje eu comecei a dar sustagem. Ele quer fazer academia para criar massa. Ele pesa 49,5, altura 1,63. Pois é, já ultrapassou ali a casa do 1,60, está com 14 anos, provavelmente vai ganhar mais altura ainda. Eu acho legal sim ele fazer academia para ganhar massa, mas ele está na idade de você dizer para ele que realmente ele não tem mais idade para ser tão seletivo assim com a comida, né? Ele quer ganhar massa, você entende que ele queira, você vai fazer o possível e tal, mas não tem jeito, ele tem que comer certas coisas. Quem sabe levar ele a um nutricionista que vai orientar a alimentação dele com esse foco, né, de ganhar mais massa muscular e tudo, né, e ao mesmo tempo vai incentivá-lo a comer coisas que ele normalmente não está comendo, né? Prescrever para ele uma dieta mais bem equilibrada. É aquela história, meu filho, você não é criança mais para isso, você quer ir para academia, né? Quer sair com as meninas, quer namorar, pois então você vai ter que se comportar como uma pessoa mais madura e se alimentar mais corretamente. Agora, não restringe demais também o que ele come, né? Às vezes por ele não aceitar umas coisas, você não deixa outras, deixa ele comer, ele precisa ganhar peso. Realmente, ali praticamente 50 quilos é relativamente pouco e é bom que ele ganhe um pouquinho de peso sim. Meu gato chegou aqui agora, o Diego passou o dia na rua hoje. Olha que gato mais lindo que eu tenho, olha só. Já comeu, né, Diego? Já tá com a boca com cheiro de comida. Não sei se vocês conseguem ouvir ele ronronando, mas isso é de uma manha. Por nada, o pessoal que está agradecendo. Qual o nome do remédio que o senhor falou para dar antes das refeições para que ele possa alimentar? Não disse para dar nenhum remédio antes das refeições. Eu disse que trocar o Venvance pela Ritalina
né, e dar as refeições antes de cada dose pode ajudar, mas você precisa ir ao médico e conversar com ele sobre essa troca. Não é nenhuma coisa absurda, mas você precisa da receita e tudo mais. Não tem dessa de remédio antes da refeição para engordar, não. É que se o Venvan, caso o Venvance esteja realmente levando a uma redução do apetite que está comprometendo o ganho de peso dele, aí a gente vai substituir o Venvance por um outro medicamento que tem um potencial menor de trazer essa alteração. Mas isso aí tem que ser feito com o médico. Estou dizendo que é uma das opções que o médico pode te prescrever, que você pode conversar com o médico. Todos os remédios de uso psiquiátrico só podem ser vendidos mediante receita médica, né? Eu falo, oriento sobre remédio, não é para automedicação e não é uma prescrição. Prescrição é feita no papel. Estou orientando porque eu sei o quanto é importante para as famílias ter informação para tomar decisões, né? Hoje a gente estava gravando uma aula aqui para um dos cursos que vão ser disponibilizados aí em breve, né? E eu estava citando um artigo científico que ele faz um resumo das principais recomendações de acordo com a ciência para o tratamento do TDAH, e aí no final ele coloca uma coisa assim, né? A decisão do tratamento deve ser compartilhada entre o profissional, o paciente e a família, ou os cuidadores, ou, né, ou quem quer que seja o tutor da criança, no caso uma criança que é cuidada fora da família. Mas, para isso, é importante que a informação seja passada para a família, para que a família possa participar dessa discussão. Porque se você não tem informação nenhuma, você vai entrar na discussão munida apenas de preconceito, e aí você não vai conseguir contribuir com a discussão. Então, o que eu estou fazendo é dando informação para que cada família, cada paciente, com o seu médico, possa realmente buscar aí, né, o que quer que seja que vá facilitar o seu tratamento, né, buscar, né, decidir de forma realmente consciente como fazer o seu tratamento. A Lara está com expectativas para a consulta na semana que vem, espero. Agora eu também estou, Lara, agora que você falou que vai consultar comigo semana que vem, eu também estou com expectativas para isso. Faço consulta online sim, Dani. É só ligar no número que tem na minha bio. Caroline, mandando boa noite. Atendo pelo Saúde? Não tenho condição. O Saúde entende que minha consulta deve durar em média 15 minutos. Minha consulta dura em média 1h30. Então, eu não tenho condição de atender pelo Saúde, porque ele me paga por 15 minutos. Quando eu gasto 1h30. Né, para simplificar a explicação, é isso. É o único motivo pelo qual eu não atendo pelos convênios. Eles não me oferecem a mínima condição de realizar meu trabalho, que é tempo. Agora, eu poderia, por esse mesmo valor, né, fazer a consulta em 1h30 e tal? Poderia, desde que eu decidisse que eu iria passar a viver como um monge, né? E que eu conseguisse pessoas que pagassem o aluguel do meu consultório e que fizessem o serviço de secretária para mim gratuitamente e tudo mais, porque não dá para pagar as contas da clínica. Entendem? E vamos ver aqui, tem mais perguntas vindas aqui dos stories, né, que eu mandei nos stories. Alguém está perguntando, realmente preciso a cada 6 meses fazer um EEG em TDAH? Uma pergunta que já veio aqui também, né? Preciso fazer eletroencefalograma? Me perguntaram sobre eletrocardiograma aqui. Lá a pergunta do story é EEG, eletroencefalograma. Não é preciso fazer eletroencefalograma nunca quando há suspeita de TDAH. Você faz eletroencefalograma quando há suspeita de epilepsia. Quando há suspeita de TDAH, não é preciso fazer o eletroencefalograma, ele não colabora com o diagnóstico, ele não afasta o diagnóstico e a cada 6 meses, então, definitivamente não deve ser feito, tá certo? É um exame que tem um custo, que tem um desgaste para o paciente, para a família, é um exame lento, né? Você fica ali um tempo fazendo e tudo mais, não pode. O meu gatinho que tá miando sim, voltou pro colo, ele quer colo. Ele passou o dia na rua, mas agora ele quer colo. Fica já a resposta, não sei se quem mandou mais cedo tá aqui assistindo, mas fica a resposta.
Tem como tratar ainda TDAH com 17 anos? Eu comecei falando sobre isso hoje aqui, né? Tem como tratar. O TDAH a gente trata a partir do momento que se faz o diagnóstico. Realmente, a gente, a partir dos 4 anos, é bem fácil, entre aspas, assim, mas a gente tem muita confiabilidade no diagnóstico do TDAH. Antes dos 4 anos, só em casos mais extremos, mas a partir dos 4 anos a gente tem uma grande confiabilidade no diagnóstico do TDAH e fez o diagnóstico e iniciou o tratamento. Até 5, 6 anos mais ou menos, podemos utilizar outras estratégias antes de dar a medicação, mas na prática o que melhora mesmo é a medicação. A partir dessa idade, qualquer idade, quando a gente diagnostica, a gente inicia o tratamento. Simples assim. E o tratamento que eu digo é com a medicação. Mas não é grave, se não fosse, não tinha me procurado, né? Se você não está sofrendo, se você não está percebendo um prejuízo na sua vida, se você não está tendo realmente ali coisas negativas que estão decorrendo disso, você não marca uma consulta com um psiquiatra. Então, à medida que procura atendimento, que procura tratamento, a gente entende que sim, tem alguma coisa de negativo acontecendo e eu não vou simplesmente dizer para o paciente conviva com isso. Não, você vai sim ter acesso ao melhor tratamento disponível. E nós vamos fazer ele da melhor forma possível, vamos ajustar para que você tenha o melhor efeito possível, independente se o seu quadro é mais leve ou se é mais grave, independente da idade em que foi diagnosticado, a melhora é muito significativa e a redução dos riscos relacionados também é muito significativa. Nanda Moura, doutor, como funciona o acompanhamento do adulto após o diagnóstico do TDAH? Seria mensal? Então, Nanda, como é que eu faço em geral com meus pacientes? A gente inicia a medicação, depois de algumas semanas eu tenho uma conversa rápida só para saber se o remédio está dando certo, se o efeito está sendo aquilo que a gente esperava, se os efeitos colaterais não estão intensos demais. Se sim, se está indo mais ou menos do jeito esperado, eu peço que volte daí a mais ou menos 2 meses para a gente tentar, quem sabe, um ajuste de dose, se for indicado. E a partir do momento que a gente chegou na dose ideal, aí eu permito que o paciente volte, né? Eu solicito, na verdade, não permito nem proíbo nada, né? Eu sugiro que o paciente volte, às vezes a cada 3, 4 meses, até uns 6 meses, tudo bem. Agora, não acho que seja o ideal. Eu acho que ter um acompanhamento mais próximo durante essas primeiras semanas de tratamento para ajustar a dose mais rápido é o ideal. Eu acho, não existem estudos mostrando isso, né? O problema esbarra aí na questão da organização da agenda e do valor de consulta e tudo mais e tal. Mas até para isso, eu estou tentando organizar já para o mês de agosto, agora mês que vem, iniciar mais uma vez os grupos, que aí no grupo a gente tem encontros muito mais frequentes e a gente pode fazer esses ajustes para cada um de forma mais próxima ali, né? Sem dar um intervalo tão grande, sem deixar o paciente tanto tempo com a dose abaixo da ideal. E no grupo a gente conversa, eu ensino, eu dou dicas, o paciente aprende um com a experiência do outro. É muito legal, quem tiver interesse, fica de olho, porque talvez na semana que vem, mais tardar na outra, a gente vai estar anunciando aí e fazendo as inscrições. E aí o grupo fechado, né? Não é uma coisa que pode entrar quanto quiser, não. Aí a gente vai fazer grupos fechados e é muito legal, eu já fiz algumas vezes, funciona muito bem. E online, inclusive, funciona muito, muito bem. E a teimosia, melhora com remédio? Melhora. Meu filho é bem teimoso, insiste em alguns comportamentos, repete comportamentos. Melhora, mas não 100%. Mas melhora um pouco sim. A criança fica um pouco mais razoável. E gol do Cruzeiro, viu? Quem não tá podendo acompanhar aqui porque tá me vendo. 1-0, vamos ver se o VAR não vai anular, né? Porque o VAR já anulou um no primeiro tempo, quem sabe anula mais um agora. Eu não tô assistindo não, tá só passando ali as informações, né, no computador. Eu tenho ansiedade, minha qualidade de vida e das pessoas que convivem comigo, temos que perder o preconceito médico psiquiatra da medicação. Exatamente. Não pode ter preconceito com medicação, preconceito com médico e tudo mais, não. A gente, né, se tem a indicação, se é bom, né, se vai fazer bem, a gente vai buscar.
Então, tem que buscar mesmo. Por nada, Moura, estou aqui para responder vocês mesmos. Renata Boldrini. Doutor, qual o nome do remédio que o senhor deu para dar antes da refeição no lugar do Venvance? Renata, eu não disse para dar nenhum remédio antes das refeições no lugar do Venvance. Eu disse que o metilfenidato é uma opção de medicação que tem um efeito curto, portanto, se você der o café da manhã e depois do café da manhã você dá o metilfenidato, ele vai ter o efeito do remédio, que vai durar no máximo 4 horas. Depois do efeito, ele volta a ter mais apetite, tá certo? Mas isso não é uma prescrição, você não consegue comprar esse remédio, você precisa conversar com o médico sobre isso. Não precisa nem guardar o nome, só diga para o médico. E se eu desse um remédio de liberação rápida, para o efeito acabar antes da hora do almoço e ele almoçar melhor? Talvez ajudasse, mas mais uma vez, eu não acredito que o apetite dele esteja muito comprometido por causa do Venvance. Provavelmente é uma questão de educação alimentar, certo? Mas eu não disse que é para dar nenhum remédio antes das refeições. O remédio é depois das refeições e ele é um substituto do Venvance, não é o Venvance mais outro remédio. E precisa conversar com o médico. A Paty tirou, minha qualidade de vida melhorou muito. Que ótimo, Paty. É o que eu mais adoro ouvir as pessoas falando, né, que tiveram uma melhora na qualidade de vida a partir do início do tratamento. Ritalina não tira a fome da minha filha, Lucinha está dizendo aqui. E realmente, algumas crianças têm esse efeito colateral mais intenso, outros não têm. Que sorte. Que bom que a da Lucinha não está tendo, né? Vamos ver mais aqui. A filha de 17 anos tem muita dificuldade de se concentrar na escola. Pode ser TDAH? Pode ser TDAH. Pode ser. Qual o melhor? Ritalina ou Concerta? Não tem melhor. Um é de ação rápida, o outro é de ação lenta. O Ritalina permite essa coisa, né, de dar um intervalo para alimentar. O Concerta não, ele vai ter o mesmo efeito ao longo de cerca de 8 a 10 horas. Tem que experimentar e ver para cada um qual é o que se adapta melhor. Jaqueline Silva. Doutor, criança de 6 anos, TEA e TDAH severa, porém Venvance e Ritalina causam nela muitas reações psicomotoras, olhos regalados, fala sozinha, fica mais agressiva. Qual outra opção, Jaqueline? No transtorno do espectro autista, a gente não tem um medicamento específico que vai melhorar os sintomas típicos do autismo. A gente vai usar remédios que podem trazer uma melhora de algum sintoma que a gente está percebendo, mas não é como no caso do TDAH, que tem um remédio para TDAH, a gente dá o remédio, os sintomas do TDAH melhor. E aí a gente vai ter que ver quais são os sintomas mais importantes do autismo para a gente tentar entender quais são os remédios que a gente vai usar. Se é na linha da hiperatividade, da irritabilidade, da agressividade, a gente vai pensar mais em antipsicóticos. Se é mais relacionado ao humor, talvez algum antidepressivo possa trazer alguma melhora, ou ainda estabilizadores do humor podem também trazer alguma melhora. Então, a gente tem que ver quais são os sintomas que a gente quer influenciar para escolher o remédio. Não existe uma fórmula pronta, né, como no TDAH. Tem 2 remédios, metilfenidato e lisdexanfetamina. É um desses 2 e a gente tem que experimentar para ver qual vai dar mais certo para cada paciente. No autismo, não. Existem diversos remédios que podem ser utilizados e a gente tem que ver cada paciente individualmente, o tipo de sintoma que ele tem e ir ajustando a medicação pouco a pouco. Se ela tem compulsão alimentar, Lucinha, aí é um caso de a gente tentar buscar o Venvance, né? A lisdexanfetamina, ela trata a compulsão alimentar, assim como trata o TDAH. Eu entendo a compulsão alimentar como parte do TDAH, mas aí é realmente uma opção melhor para o tratamento da compulsão alimentar. Então, quando tem essa característica associada e ela não melhora, né, com a Ritalina, aí sim é uma indicação formal para a gente ir para a lisdexanfetamina.
E Yara Couve, existem medicações que não devem ser administradas com as substâncias utilizadas para tratar o TDAH? Yara, os remédios que venham a potencializar o efeito deles, remédios que venham a trazer um efeito semelhante, entende? Que vão aumentar a atividade adrenérgica, que vão aumentar a concentração de dopamina em determinadas regiões do cérebro, a gente tem que observar bem. Mas principal é isso. Existem alguns remédios, o remédio que vai acidificar o corpo, acidificar a urina, ele tende a diminuir a concentração da medicação no TDAH, né? Um sangue um pouco mais ácido, o remédio de TDAH, qualquer um deles é eliminado mais rapidamente. O remédio que tem um efeito contrário, que vai tornar o organismo mais básico, né? Que vai aumentar essa característica, aí a gente vai ter que diminuir a dose, porque ele vai dificultar a liberação dessa medicação. Mas em geral, esses remédios que vão trazer esse tipo de ação dependem de prescrição médica, e aí o médico tem que saber avaliar caso a caso. Mas de forma geral, a maioria dos remédios que as pessoas usam no dia a dia não tem muito problema não. Algumas pessoas aqui do centro agradecendo, muito legal. Deixa eu ver aqui, enquanto tem outras perguntas aqui, eu vou responder também. Já falei do acompanhamento extra, alguém me perguntou, socorro, não sei quem é. Prescreveu um natural, e aí eu fico doida, porque nem com Ritalina. Vamos lá. Hoje uma amiga falou que o médico não receitou Ritalina para a filha porque pode causar problema cardíaco. Prescreveu um natural, aí fico doida, porque nem com Ritalina o meu filho tem concentração. Imagina, deve ser ela que disse socorro. Pois é. Não existem fitoterápicos ou qualquer coisa que se chame medicamento natural que tenha evidência científica de que melhora o TDAH. Infelizmente, seria ótimo que tivesse, mas infelizmente não tem. Então, e tem médico que realmente não tem as informações necessárias para fazer esse tratamento. Existe um tempo para que o medicamento faça efeito? Sim, sempre existe. Aí para cada medicação tem um tempo. Boa tarde, me indica um neuropsicólogo adolescente que aí eu tenho que saber que atende pelo saúde, eu não sei. Amamentação e Venvance, quais os riscos? A gente tem que ver para cada paciente. De forma geral, a gente acaba evitando. Mas não tem muito problema não, a quantidade que sai no leite é muito pequena. Meu filho está com nota baixa, tá... É isso. E aqui temos mais um aqui. Obrigado, doutor. Já estou enlouquecendo, pois minha filha é extremamente hiperativa. Com Ritalina e Venvance piora. Usa Aristab também. E a Tencina. Pois o Aristab é um medicamento que a gente tem que ficar muito de olho na dose dele, porque ele pode deixar a pessoa um pouco mais, não agitada, mas assim, incomodada, sem lugar e anda para lá, anda para cá e não para de jeito nenhum. É uma coisa que se chama acatesia e é um efeito colateral muito comum no aripiprazol. A Tencina tem um bom potencial para melhorar essa agitação dela e tudo mais. É importante a gente tomar cuidado, ver se a pressão dela está mantendo estável, porque é um remédio que abaixa um pouquinho a pressão, mas em geral não o suficiente para trazer um risco. E basicamente é isso.
Mas é ajustar. Às vezes uma redução da dose desse aripiprazol traga até uma melhora. Tem que ver direitinho, porque algumas pessoas já começam logo com uma dose muito alta e o ideal do aripiprazol é a gente começar com uma dose muito baixa e aumentar pouco a pouco. Uma dose baixa, como 1 ou 2 miligramas, muitas vezes traz um resultado legal e aí 10 miligramas não traz porque os efeitos colaterais vão perturbar e a gente acha que o efeito colateral é sintoma da própria doença, mas não, às vezes é efeito colateral. Então, cuidado com isso aí, certo? Nossa, como esse gato tá manhoso hoje, olha ele miando ali. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui, porque ainda tem alguma pergunta aqui dos stories mais cedo que eu não li ainda. Ó, me pediram indicação de psicólogo com autismo que atende pelo Saúde. Eu não tenho certeza se ela atende pelo Saúde, mas acabou de entrar aqui a Gabi Aguiar, que é psicóloga e trabalha com autismo e talvez atenda pelo Saúde. Se manifeste aí, Gabi. Diga que, ó, eu aqui, ó, eu trato, né? Levante sua mãozinha aí e se ofereça. Tratamento para TDAH, autismo e epilepsia, o que dá a minha toma risperidona Depaquene. Gente, TDAH, autismo e epilepsia, bom, aí ficou muito complicado. A avaliação é caso a caso. Mas, principalmente, na presença de autismo e epilepsia, principalmente se for um autismo mais grave, eu acho que o diagnóstico de TDAH talvez esteja sobrando aí. Mas, tem que avaliar caso a caso. Aqui, ó, agora ela entrou com o Instagram dela tá aqui, ó. Com o Instagram profissional, Psi Gabriela Aguiar, levantou a mãozinha, me manda mensagem, conversamos. Quem estiver procurando psicologia para autismo em Patinga, pode falar com a Gabi, que ela é uma menina que entende disso. Vem, gato manhoso. Daqui a pouco eu vou abandonar vocês, vou ficar com meus gatos, porque olha aqui. Mandem perguntas que daqui a pouquinho eu tô saindo. Que não espere para depois, pergunte agora enquanto eu tô aqui. Gislaine, boa noite, tenho um filho de dislexia e transtorno de atenção. Toma Ritalina, começou psicopedagoga particular e a escola disponibilizou outra. Você acha necessário ou não necessita? Vai atrapalhar? Não acho que vá atrapalhar, Gislaine. Se é necessário ou não, não sei. Se a escola disponibilizou, tudo bem. Se estiver ajudando, ótimo. Se não, vamos ver, né? Agora, começou a usar a medicação, então a gente espera que com a medicação ele melhore. Agora, ajustar a dose para que ele realmente tenha um bom efeito. Porque, às vezes, com a dose inicial não é suficiente. Lucinha, quem toma Ritalina precisa fazer exame cardiológico de quanto em quanto tempo? Nunca. Não há indicação de fazer exame do coração só pelo fato de usar a Ritalina. Há indicação quando há história familiar de morte súbita ou de arritmias graves. Né? Tirando isso, não. Quando a pessoa tem um problema cardíaco, aí ela tem que fazer os exames por causa do problema cardíaco, mas não por causa da Ritalina. Atende pais atípicos também ou só infantil? Eu atendo todas as idades, eu não sei. As pessoas, as mães gostam de mim, vêm aqui pro meu Instagram, conversa comigo e tal. Eu atendo principalmente adultos. Atendo também crianças, mas atendo principalmente adultos. Atendo mais adultos até do que crianças. E gosto de trabalhar com todas as idades, adoro trabalhar com criança, mas gosto muito de tratar TDAH de adulto eu trabalho com todas as áreas dentro da psiquiatria e de todas as idades, certo? Na psiquiatria dos idosos, eventualmente, tem algum caso que eu vou reencaminhar a um colega que seja realmente especialista, né, nos transtornos dessa idade, mas na maioria dos casos eu também atendo, faço tratamento e tal, é um excesso de preciosismo meu. Helenice Batista, você acha que Ritalina é indicada para adultos que estudam o dia todo, mas é muito disperso, ele tem muita dificuldade de concentração, ele precisa estudar muito no curso que vai iniciar? Helenice, existe o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Quando esse transtorno está presente, a Ritalina é um dos medicamentos que pode ser usado nesse tratamento. Se a pessoa não tem TDAH, mas está precisando estudar muito e ter mais concentração nesse período, não é indicado o uso desses medicamentos. Esses medicamentos são indicados para o tratamento do TDAH. Por que a pessoa toma Ritalina? Para estudar mais? Não, para tratar o TDAH. Para tirar nota boa? Não, para tratar o TDAH. Para se comportar direitinho? Não, para tratar o TDAH. O tratamento do TDAH, em geral, faz melhorar o desempenho escolar, faz melhorar o comportamento, faz melhorar a socialização, faz melhorar todos os aspectos que o TDAH prejudica, entende? Por isso é importante a consulta com o médico que entende do assunto. Se tiver o diagnóstico, aí ele vai fazer o tratamento e vai melhorar não apenas nesse aspecto, mas outras coisas que você nem sabia que podia melhorar e vão melhorar também. Luluxstar me mandou uma interrogação, porque ela tinha mandado pergunta e eu não tinha visto antes, mas eu já respondi. Gláucia Tacone, saiu uma publicação essa semana sobre ligação de TDAH, déficit de vitamina D e magnésio. Está em estudo ainda. Gláucia, eu entendo que déficits de vitaminas, déficit de elementos essenciais, né, como o caso do zinco, o magnésio que você citou aí e tudo mais, podem estar relacionados a sintomas semelhantes aos sintomas de TDAH. Eu não sei se especificamente desses elementos em si. Agora, é diferente de dizer que esses elementos são tratamento para o TDAH. Não. Existem outras condições que podem trazer sintomas semelhantes ao TDAH e não é TDAH, e aí a gente fazer tratamento para TDAH não traz a resposta. Agora, uma criança que tem uma alimentação razoavelmente normal, que pega um pouquinho de sol, ela tem vitamina D, ela tem magnésio em níveis normais. Não há, até a semana passada, pelo menos não havia nenhum estudo que indica que suplementação de vitamina D ou de magnésio é tratamento para o TDAH. Repito, se há uma deficiência nessa criança, ou porque ela não está se alimentando dos elementos que vão conter o magnésio, ou que vão ser precursores ali, né, da formação da vitamina D, ou porque ela não está tomando sol, a vitamina D é sol, né? Está tomando sol o suficiente e tudo mais. Eu não sei se isso pode gerar algum sintoma que sugira o TDAH. Agora, existem publicações relacionando tudo quanto é coisa ao TDAH. Não é porque algo foi publicado numa revista científica que a informação que está ali é verdadeira. Existem metodologias corretas para se fazer os estudos e existem metodologias que são corretas para se chegar a um tipo de conclusão, mas não para se chegar a outras. E aí eu pego aqueles dados e chego a uma conclusão diferente da que é. Então eu preciso avaliar isso com cuidado. Agora, se você quiser me mandar, eu agradeço demais, né? Porque eu vou pesquisar, vou ver o que é de fato. E assim, se a gente chegar à conclusão de que basta a vitamina D ou por acaso o magnésio para tratar o TDAH, seria maravilhoso. Eu mesmo ia deixar de tomar o meu remédio e ia passar a tomar essa suplementação. Mas até onde nós conhecemos, não há nada que sugira isso. Então, Helenice, meu filho estuda o dia todo, usa Ritalina. Ele pode tomar um comprimido de Ritalina pela manhã e outra à tarde? Helenice, o ideal da Ritalina de 10mg de ação rápida é que ela cubra o dia inteiro. Então o ideal é que a gente dê em intervalos que permita ele ter efeito ao longo de pelo menos ali umas 10 horas, né? 8 horas, 10 horas. Então pelo menos 2 ou 3 remédios ao longo do dia para que tenha esse efeito. Tomar só um comprimido de manhã, ele vai ter efeito durante 3 a 4 horas de manhã e depois não vai ter o efeito mais. Ritalina LA 20mg e Bupil 150, tem TDAH e muita ansiedade. Uma forma de tratar, né? Nem a bupropiona nem a Ritalina tratam o transtorno de ansiedade generalizada, mas a ansiedade que está relacionada ao TDAH pode sim melhorar. Eu entendo que, não apenas eu entendo, que as evidências mostram que a Ritalina tem um efeito muito superior ao da bupropiona. Portanto, eu vou escolher um dos dois e, de preferência, eu vou escolher a Ritalina, porque o efeito dela é muito superior ao da bupropiona. Bupropiona não é remédio para ansiedade, pelo contrário. Ela até pode piorar um pouquinho esse sintoma. Lara Covre, medicações podem ser administradas em quem tem algum tipo de trombofilia, por exemplo, polimorfismo
PA1 homozigótico 4G. Lara, eu não conheço nenhuma evidência que sugira que não. Não tem na bula, não tem nos livros de farmacologia que falam sobre esse medicamento que tenha outra contraindicação a não ser nos quadros em que há morte súbita na família ou uma cardiopatia estrutural conhecida no paciente. Mas talvez isso seja um transtorno raríssimo e que esse transtorno especificamente, apesar de raríssimo, a gente sabe que não pode ser usada essa medicação. Se o paciente me vem com essa informação, eu faria uma pesquisa, né, na internet, né, nos estudos científicos e tudo mais, para saber se existe alguma relação. Mas não existe recomendação oficial de que esse tipo específico de problema seria uma contraindicação ao uso da Ritalina. Eu acredito que haveria essa contraindicação se ela existisse. O gato subiu no telhado. Doutor, aquela questão do profissional que diagnostica borderline, pelo fato do paciente ter muita depressão, impulsos, onde se pensa, não filtra, já vai lá e faz uma psiquiatra. Vamos ver se ela completa. Teima que o paciente não tem TDAH e, além disso, afirma que a medicação de TDAH, por ser um estimulante, não vai tratar da deprê e pode gerar impulsos muito perigosos para o paciente. A pergunta é, como argumentar tecnicamente contra essa visão desse psiquiatra? O paciente experimentou medicação com antidepressivo e antipsicótico. A experiência foi péssima. Agora vamos lá, que o texto é grande. Está experienciando o tratamento com Venvanse, melhorou a deprê e os impulsos, mas mesmo assim, tem pessoa na família que trabalha na área da saúde e duvida da escolha. Como explicar? Para que explicar? Mudou de médico, está fazendo o tratamento, está dando certo? Fica quieta, fica na sua. O tratamento está sendo bom para você, que ótimo, não é? Não tenta evitar esse confronto, evitar esse conflito. Realmente, não é o paciente que vai convencer o médico de que a interpretação dele está errada, de que a conduta dele está errada. E se as pessoas na família, né, estão se incomodando, simplesmente vai, cada um com seus problemas, né? Deixa eu viver minha vida, e, né, ou a pessoa, quem quer que seja essa pessoa, né, que está fazendo esse tratamento, deixa a pessoa seguir a coisa que está sendo bom para ela. Eu tenho muitas, é super comum, o paciente tem diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, os médicos nunca usam psicoestimulantes porque fica morrendo de medo, e aí acaba que há quando a gente faz o diagnóstico correto, trata, a pessoa melhora muito e os outros ficam, né, próprio médico, psicólogo e tudo mais, né, brigando. Não vou deixar você tomar o que está te fazendo bem e vou voltar a te prescrever aquilo que eu acho que é melhor. Realmente. Fazer o quê? Muda de médico, vai buscar outro. Não adianta discutir. Josilane Crispim, doutora, criança acima do peso toma Ritalina para estudar, seria um bom remédio também para compulsão alimentar? Não, para compulsão alimentar a gente usa lisdexanfetamina, vendida comercialmente com os nomes Venvanse e Juneve. A Ritalina não tem recomendação formal para ser usada para o tratamento da compulsão alimentar, mas, como se diz, eventualmente, em um caso ou outro, pode melhorar esse sintoma, mas formalmente a gente não tem evidência científica para sugerir que ela vai tratar isso da maneira adequada. Algumas pessoas agradecendo e tudo mais. Josiane Pereira Pinto. Doutor, boa noite. Meu filho não está dormindo direito por conta da ansiedade. O doutor dele trocou a risperidona pelo olanzapina. O que o senhor acha? Josiane, nem risperidona nem olanzapina são medicamentos para ansiedade, certo? A gente trata diagnóstico. Se a ansiedade é um sintoma presente num quadro psicótico que ele tenha, sim, risperidona e olanzapina são antipsicóticos. Agora, se ele não tem um quadro psicótico, bom, até existem justificativas para usar esses medicamentos fora de quadros psicóticos, mas esperar que a ansiedade melhore com o uso de risperidona e olanzapina realmente não é assim que esses medicamentos agem. Eu acho que você deveria procurar uma segunda opinião.
Glaucia, vou enviar o outro. Fala sobre dormir com boca aberta. Problema R. Pode mandar. Criança que dorme com boca aberta geralmente tem um problema de vias respiratórias superiores, né? A criança ela é um respirador bucal. Ela não consegue respirar bem pelo nariz, por isso ela mantém a boca aberta. Isso está relacionado a alguns problemas né, da anatomia dessa região e isso está altamente relacionado a TDAH. E, eventualmente, corrigindo esse problema, os sintomas do TDAH melhoram muito. Eventualmente, isso aí sim, corrigindo esse problema, os sintomas do TDAH melhoram muito. Algumas pessoas falam que cura o TDAH. Não existia uma doença, não uma doença, um transtorno do neurodesenvolvimento de fato. Haviam sintomas que parecem muito com o TDAH em função de a criança ter uma qualidade de sono muito ruim. Esse aqui é o problema. Josilane Crispim, doutor, meu filho 10 anos fez avaliação neuropsicológica. Diz que a idade dele é de 7 anos e 6 meses, mas ele está no 5º ano. O que posso fazer para ajudá-lo? Não é a idade mental, a idade psicológica e tudo mais. A gente pode entender que ele tem um desenvolvimento de certas habilidades, principalmente na questão de funções executivas, né? Um pouco atrasado, né? Que é semelhante ao de uma criança de 7 anos e pouco e tal. Isso aí até pode-se dizer. O que você faz para ajudar? Tratar os transtornos que existem. Avaliação neuropsicológica não é um instrumento para diagnóstico. Avaliação neuropsicológica é um instrumento para se perceber, né, características, que dá para a gente uma boa indicação das características que a criança tem e tudo mais, mas ela não dá nem afasta, principalmente o diagnóstico de TDAH. Não é porque essa avaliação não diz que tem TDAH que de fato não tenha. E se tivesse dito que tem, não é porque ela disse que tem. Então, eu sugiro procurar um psiquiatra na infância e adolescência, um psiquiatra, mesmo que não seja especialista na infância e adolescência, que tem experiência com crianças e adolescentes, e consultar, porque aí sim, tendo um diagnóstico, a gente propõe um tratamento. Mas esse tipo de coisa não é diagnóstico, né? Ni Silveira, tomo Zolpidem e clonazepam e ainda assim não consigo dormir. Não sei mais o que faço. Ni, eu parecendo um disco arranhado, vou te dizer, nós precisamos encontrar um diagnóstico que justifique as suas dificuldades de sono e nós vamos tratar esse diagnóstico. Quando a gente usa um sintomático, e principalmente quando a gente usa um sintomático para melhorar o sono, quase todos causam dependência. No começo ajuda muito, depois não faz mais efeito nenhum. E aí você fica sem ter o que fazer. E se não tomar o remédio, aí você fica louco, você fica irritada, você fica nervosa, você fica tremendo, muito ansiosa, muito angustiada. Então tem que tratar essa dependência, conseguir retirar essas medicações pouco a pouco, diminuindo pouco a pouco a dose, retirar elas pouco a pouco e tratar o transtorno que está afetando o seu sono. E o meu está chegando, como vocês estão vendo. Venvança na lactação é possível? É possível, mas é preciso se avaliar muito bem os riscos e os benefícios. Caso a caso, mas é possível. O que eu acho do ômega 3 de microalgas? Renata, ômega 3 é uma substância que foi extensamente estudado no tratamento do TDAH. Foi realmente muito estudado e o que as evidências científicas dizem sobre o ômega 3 é o seguinte: tem algum resultado? Tem, mas esse resultado é mínimo, entende? Então, num estudo científico, com a presença de muitas pessoas, de muitos participantes, né, de muitos pacientes, usando o ômega 3 de boa qualidade, em doses altas e tudo mais e tal, o que a gente percebe é que estatisticamente sim, há uma pequena melhora no grupo que usa o ômega 3 comparado com o grupo que não usou o ômega 3, mas essa melhora é tão pequena que ela de fato não parece ter nenhum efeito na prática. Portanto, como eu costumo dizer, tá frio, muito frio, né? Hoje não tá, mas
fui para Gramado lá para o congresso, estava fazendo 2 graus, 3 graus. Se eu colocar uma blusinha fininha, bem fininha de malha, ela vai melhorar o meu frio? Vai, mas é uma melhora tão discreta que é quase como se não fosse nada. Eu preciso de um casacão mesmo, entende? Então, o ômega 3 eu entendo pelas evidências científicas que realmente a família quer usar, o paciente quer usar, que use, mas ele não substitui o uso da medicação de forma nenhuma. Não substitui o uso da medicação de maneira nenhuma. A Joselene disse que me ouvir acalma o coração dela. Que ótimo, fico feliz por isso. Deu um pouquinho do seu sono, eu gostaria, mas não tem jeito não. Então passou Ritalina 20mg, aliás, mipramina para tomar junto. Tem necessidade desse segundo remédio para tratar o TDAH? Não, a gente aumenta a dose da Ritalina. Se não está suficiente, a gente aumenta a dose da Ritalina. Associar a mipramina, realmente, eu não vejo porquê. E é isso aí, gente. Eu vou dar um minutinho para vocês mandarem outras mensagens se quiserem. Estou à disposição. Para quem não conhece, eu estou também no YouTube. Toda semana tem vídeo novo lá. A gente está tentando colocar bastante coisa. As coisas que eu faço na rádio, de vez em quando a gente põe lá também. A gente produz vídeos também, né, novos e tudo mais. Uns vídeos maiorzinhos, explicando melhor as coisas. Não sei o que saiu lá recentemente. Em breve teremos alguns cursos aqui sobre TDAH em crianças, sobre TDAH em adultos, sobre transtornos de personalidade, transtorno borderline. E virei também agora um TikToker. Estou também no TikTok desde ontem e o conteúdo do TikTok vai ter alguma coisa semelhante aqui, mas vai ter alguma coisa diferente. O pessoal que gosta do TikTok pode entrar lá também, porque, como se diz, o artista tem que ir aonde o povo está, né? Eu não sou artista, mas eu sou médico. O médico também tem que ir aonde o povo está. Mas por que abrir mão de uma frase maravilhosa de Fernando Brant quando a gente tem a oportunidade de usar, né? Meu filho está tomando 75mg de Torrest e 1,5 mais 1,5 de Ritalina 10mg, mas é só ter folga que é dormir. Tem alguma ligação? Tem 15 anos. Durante o efeito do remédio, ele não deve ter querendo dormir, né? 1,5 mais 1,5 de Ritalina. Durante 3 horas e meia, 4 horas, ele deve ter ficar ligado, e aí quando o efeito passa, ter sono é normal. Mas se ele está tendo sono durante o efeito da Ritalina, talvez aumentar um pouquinho ainda mais. Existe bastante espaço para aumentar ainda essa dose de Ritalina. Sabe que você tem necessidade do Torrest, a sertralina, ela pode ser importante, é um excelente medicamento que eu prescrevo demais para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, para quem tem um quadro que justifique o uso dele. Não é só ansiedade e depressão, outros quadros também. Mesmo né, quando está associado ao TDAH, é um bom medicamento, a gente pode usar, mas também não causa sono não. Então, desvenlafaxina é um antidepressivo, né? É um medicamento que é usado no tratamento da depressão, usado no tratamento da ansiedade, usado no tratamento do pânico, e que é um excelente medicamento quando bem indicado, mas mais uma vez também não trata TDAH não. Venvance manipulado serve? Serve, só que você não consegue fazer na farmácia de manipulação, você tem que comprar o original e levar para manipular. Serve, mas em geral a dose é a partir de 30mg. Tem gente que prescreve uma dose muito baixa, aí não adianta não. Diminui o apetite, Bérica. Talvez seja Érica, né? Mas tá escrito Bérica. Realmente diminui. Jamila, alimentos, bebidas a serem evitados para quem tem TDAH? Jamila, o que acontece no TDAH, essa questão de alimentos, é o seguinte. Corantes alimentares, de forma geral, realmente, quando evitados, podem trazer também uma melhora discreta. Melhor do que a do ômega 3, mas ainda assim discreta. E há um tipo de dieta que eles chamam de Few Foods Diet, né? Dieta de poucos alimentos, que na verdade não é de poucos alimentos, é que você vai restringir os alimentos, e aí você tem que fazer todo um programa em que a cada dia ou a cada poucos dias a criança vai ficar sem comer aquele elemento específico, e a mãe vai avaliar, a família vai avaliar se está tendo uma melhora ou não. Então, para cada pessoa diferente, alimentos diferentes podem contribuir um pouco com os sintomas do TDAH, mas não existe um vilão que tem que ser eliminado
porque é ele que está causando o TDAH. Não, e nada disso substitui o tratamento com a medicação. O tratamento com a medicação é muito superior a qualquer alteração na dieta que possa ser feito. A PBL dizendo, meu filho toma Concerta 36, à noite ele vai dormir muito tarde. Tem que ver se está relacionado à medicação ou não. Se está relacionado à medicação, em geral, é dar o remédio um pouquinho mais cedo, mas o Concerta dificilmente faz mais do que 10 horas, 12 horas, no máximo 12 horas de efeito. Então, é raro que ele esteja, né, sendo o vilão aí do sono. Agora, se você der o remédio muito tarde, aí vai prejudicar o sono sim. A Jamila está agradecendo, outras pessoas também. TDAH é origem genética? É origem genética, sim. E, portanto, se os filhos têm, algum dos pais deve ter também, os tios, os avós, vale a pena procurar. Mas não é uma coisa determinista, que todo pai que tem TDAH, todos os filhos vão ter TDAH. Não, existe uma grande correlação genética. Se o pai ou a mãe tem TDAH, existe uma grande chance que um dos filhos venha a ter também, mas não é certo. Açúcar piora os sintomas do TDAH? Não, Mila, não piora não. Açúcar faz muito mal, várias formas, mas dizer que o açúcar piora, não. Terapia com psicólogo, TCC, ajuda a TDAH? Josilane, é uma questão extremamente polêmica. O que nós podemos afirmar? Para quem está se sentindo bem e tem uma impressão de estar tendo um ganho com essa terapia, né? Acredita que a qualidade de vida está melhor e tal, ajuda. A vida está melhor, ajuda. Melhora sintoma específico de TDAH? Não melhora. Para criança, realmente não é indicado, mas para adolescentes e adultos, principalmente quando há outras coisas além do TDAH que estão incomodando, sim. Agora, TCC, porque você vai treinar para ter atenção e vai ter atenção? Não vai. Fundamental é a medicação para isso, mas a TCC é sim recomendada e principalmente, como eu já disse, para adolescentes, para adultos e principalmente quando a pessoa está vivendo uma boa experiência na TCC, ela está gostando, ela está feliz. Conhece o Dr. Antônio Alvim BH, tenente da PM, psiquiatra atende pelo plano PM, só acho ruim que as consultas convênios são só 30 minutos. Não sei se eu conheço. Não serei injusto. Eu acho que eu conheço, mas não sei. Se for quem eu conheço, parece ser um bom médico, mas eu não conheço pessoalmente para poder dizer. Melhorando a pergunta, algum alimento ou bebida pode atrapalhar o resultado da medicação? Aí sim, Jamila, pode sim. Qualquer coisa que acidifique o nosso organismo pode fazer com que a medicação seja eliminada mais rápida. Portanto, tudo que é muito ácido, principalmente suco de frutas cítricas, podem diminuir o efeito da medicação. E aí até para aquela criança que o efeito dura mais e ela está perdendo sono porque ainda está com o efeito do remédio à noite, um suquinho de laranja, um suquinho de limão natural feito na hora pode ajudar. Porque aí ele elimina, né, esse resto do remédio que está sobrando. Gedantas, tomando Ritalina LA 10mg, não concentro. Por quê? Continuo com muitos pensamentos. Porque essa dose é mínima, essa dose é o equivalente a 5mg agora e 5mg daqui 4 horas, né? Você toma o remédio, você tem 5mg imediatamente, 5mg algumas horas depois. Então é uma dose mínima, muito baixinha. É natural que você tenha tido um pequeno efeito nos primeiros dias e depois não perceba efeito quase nenhum. Tem que ajustar a dose para uma dose adequada. Acho que mamãe e papai tem. Lara. Ou Yara, não sei. Daqui uns dias a gente vai consultar e você vai me contar se é Yara ou se é Lara. Até que horas uma criança pode tomar Ritalina? 18 horas? Até uma hora que não prejudique o sono dela. A gente faz a experiência e aí cada família vai perceber isso em casa. Se ela tem atividades até mais tarde e tudo mais, a família dorme tarde, ela não precisa acordar muito cedo, eventualmente sim. 18 horas pode, mas a criança, se você quer que ela deite às 8 da noite, se você der às 6 da tarde, ela realmente vai ter dificuldade para dormir às 8 da noite. Então, fazer a experiência e observar para tentar, né, chegar a um ponto, né, que você, né, cada caso, né, e a mãe mesmo observa. É só falar que eu vou embora que o pessoal manda pergunta. Aqui o Lucas Correia, obrigado pela indicação do livro Tudo é Rio. Indique mais, Lucas.
que livro maravilhoso! Nossa, que livro lindo, que livro! Realmente, sempre que tiver um livro legal, eu vou indicar. Eu gosto muito de ler, eu tenho tido pouco tempo, mas realmente Tudo é Rio é demais. Vou trazer aqui de novo, ó. Tá aqui, ó. Quem tá procurando um livro bom, ó, fininho, 200 páginas, rapidinho de ler e apaixonante e te toma que você não consegue parar de ler. Obrigado por me lembrar disso, realmente adorei conhecer essa autora através do livro, né? Não conheço pessoalmente, mas tô com outro livro dela para ler ali, e o outro livro dela eu tô com ele assim, será que eu vou começar hoje? Eu vou guardar isso mais um pouquinho. Sabe quando você só tem um doce, aí você quer guardar ele para depois? Eu quero muito comer, mas eu vou guardar para depois, que eu quero ter ele para depois. Enfim. E terminou o jogo, o Cruzeiro empatou, um resultado super atípico, mas tá bom, vamos classificar. Descobri TDAH há 2 meses, comecei a tomar Venvanse 30mg, curso medicina, em épocas de prova não me sinto destruída. Quando o efeito do remédio passa, é por cansaço mental? É por cansaço mental, Aline. É por cansaço mental. A mente funciona muito mais. E quando você for se habituando, 2 meses ainda é um período relativamente curto para isso, mas já deve estar melhor agora do que nos primeiros dias, né? Mas você vai perceber que vai haver uma melhora. E aí tem toda a questão emocional e toda a questão do cansaço mesmo, porque o curso de medicina é realmente desgastante, as matérias são difíceis e tal, tem todas as outras questões que envolvem, mas normalmente no começo do tratamento a gente percebe um aumento desse cansaço, a pessoa se sente realmente muito cansada, eventualmente assim no final da tarde. Às vezes não se sente assim normalmente, provavelmente é o cansaço mesmo, né? Érica, um adolescente de 15 anos, Marcos, 50 quilos, 1,67, pode chegar até que dose de Ritalina? Em geral, assim, eu não gosto muito de passar de 30mg por dose, né? Você vai tomar 2 vezes por dia, né? Então 30 de manhã, 30 à tarde, ou 3 vezes por dia, 30. Não gosto muito de passar de 30. Quando chegar a 30 e não está tendo efeito nenhum, tem alguma coisa estranha, eu quero conversar mais, eu quero pesquisar, eu quero entender o que está acontecendo, ou senão eu vou pro Venvanse. Mas, um menino de 15 anos, magro, né? 50 quilos, 1,67m, não tá... Eu tinha 50 quilos com 1,80m. Vocês não sabem o que é um adolescente magro. E eu não tomava Ritalina, eu não tomava Venvanse. Eu tinha 50 quilos e mais do que 1,80m. Cheguei a ter todo que eu tenho hoje, 1,84m mais ou menos, com 55 quilos. Então, é magro. Não significa que é por culpa do remédio e, tá ainda em fase de crescimento, é possível que ele cresça mais. Vamos ver. Eu também, a Jamila tá falando, né, que toma água com limão no almoço e tal. Eu também adoro um suco de laranja no almoço. Não abro mão, não perco todo o remédio por causa disso, mas eu sei que pode dar uma quedinha. Um copo de suco de laranja não vai fazer com que eu realmente elimine toda a medicação imediatamente, mas há uma redução na concentração. É Lara, tá vendo? Fiquei na dúvida há muito tempo se era Yara ou se era Lara. É Lara Couvrey mesmo. Legal. Quantas miligramas de cafeína uma pessoa com TDAH pode ingerir por dia? Não sei, Andrei. Não sei. Não sei calcular a cafeína em miligramas, não. Sugiro que não seja demais e principalmente que não se faça uma... Se a cafeína é usada para tratar alguma coisa, para tratar enxaqueca, eventualmente usam e tudo mais e tal, prevenir, nem sei se funciona, mas eu sei que tem gente que usa. Tudo bem, agora não queira fazer um aumento de cafeína para te dar energia, para te como termogênico, como dizem por aí e tal, que isso não é um bom caminho não vai te ajudar em nada. Um cafezinho ou outro de vez em quando, tudo bem. Não queira exagerar demais na cafeína, mas dizer em miligramas eu não sei dizer. Como explicar para uma criança com TDAH sobre o que ele tem? Jerusa,
com leveza, com carinho e sem fazer disso a pior coisa do mundo. Você tem um probleminha aqui, meu filho, tem essa coisa, esse seu jeito e tudo mais, você é meio distraído, você é meio estabanado, você é meio desatento, você é meio hiperativo e tudo mais, e por isso você vai tomar um remedinho, qual que é o problema? A gente faz sorrindo, a criança leva na boa. Não fique super ansiosa, entende? Ai, como é que eu vou dizer pro meu filho que ele tem uma doença e que ele precisa tomar um remédio para essa doença? Bom, do jeito que você está dizendo, realmente é complicado. Você vai dizer que tem um probleminha, né? Você sabe que você tem seus negócios, né? Que você tem seu jeito, que você tem os seus erros e tudo mais. Nós estamos tentando aqui te ajudar. E esse remédio ajuda muito. Você vai tomar e pronto. Ritalina 20 mg para criança de 10 anos é muito? Não. Porque estou na de 10, mas a doutora passou de 20. Não é muito. Não é muito. O Atlético está ganhando, estão me informando aqui. Lucas veio até amanhã no consultório, legal. Não sabia que te veria amanhã, fico feliz de saber. Tem 50 anos, acho que eu tenho TDAH. Graciele. Graciete. Se tem, Graciete, trata! Josilene Crispim, falam tanto em inclusão escolar, mas na prática não fazem nada. Meu filho diz que não tem amigos na escola. Pois é, deveriam fazer mesmo, porque é super importante. Você acha do treinamento do neurofeedback para criança com TDAH? Renato, o que eu acho... eu falo isso corrigindo vocês não, tá, gente? É só para explicar bem. Não é o que eu acho não importa. O que as evidências científicas mostram do treinamento com neurofeedback para criança com TDAH? Que não tem efeito. Não tem efeito. Quando os estudos são feitos com uma metodologia frágil, com muitos vieses e principalmente quando a observação, né, dos efeitos é feita por um observador que não está cegado, né, que sabe quem foi que passou pelo tratamento e quem não passou, aí os estudos mostram um bom resultado. Quando é feito por examinadores cegados, né, examinadores que não sabem quem fez o tratamento e quem não fez, não mostram resultados. Já são muitos estudos nessa linha. Agora, vamos dizer que foi feito um estudo, que não sei quantos % melhoraram e tal. Esses estudos são um estudo com péssima metodologia científica, que realmente, quando a gente coloca os estudos que são feitos com a metodologia adequada, o que a gente percebe é que não há efeito. Infelizmente, seria ótimo que houvesse efeito, eu iria fazer esse tratamento, eu iria indicar para outras pessoas esse tratamento, eu iria comprar os equipamentos, eu iria fazer muita propaganda, eu iria disponibilizar esse tipo de serviço, iria ganhar muito dinheiro com isso, iria ajudar as pessoas e estaria tudo certo. Por que eu não faço? Porque não funciona. O que as evidências científicas mostram é isso, e eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não ofereço. Eu sei o quanto é ruim, eu tenho. Naile Perdigão tá aí, boa noite, Naile. Como assim essa questão dos sucos? Tomar suco no almoço perde qual medicamento? Não perde o medicamento. Sucos cítricos, né, coisas muito ácidas, podem diminuir um pouco a concentração da medicação, mas sem exagero. Se um copo ou 2 de suco não vai te tirar todo o remédio, mas diminui um pouquinho a concentração. Obrigado a cada live, 1, 2, 3 perguntas. Hoje foram 3, muito obrigado. Por nada, Eric, estou sempre por aí. Naile, não posso tomar café, fico com taquicardia e dá crise de ansiedade. Não pode? Não toma, Naile. Ritalina serve para quem tem TOD? Serve. Quase sempre serve. Quem tem TOD quase sempre tem TDAH. Eu entendo que... Eu não reconheço esse diagnóstico de TOD. Tomo Zolpidem há mais de 7 anos. É prejudicial? Célia, é difícil dizer que é prejudicial, mas o ideal seria que você não precisasse tomar. Mais inclusão nas escolas, também defendo isso. Inclusão na escola já, é isso aí. Eu sou sua fã, tomo lítio para transtorno de bipolaridade. Existe outro para esse problema que não engorda quanto o lítio? Não existe nada tão bom quanto o lítio. Naizanelli. Não existe nada tão bom quanto o lítio para transtorno bipolar. A questão é saber se você tem de fato o transtorno bipolar. Se tem, é questão de controlar a dieta, praticar exercícios para que você evite ter esse ganho de peso. Mas os outros medicamentos que são usados também trazem efeitos colaterais e paciente que tem de fato transtorno bipolar, usa lítio e está equilibrado,
Eu não vou trocar o lítio para ele emagrecer, não. Ele vai fazer uma dieta, ele vai fazer exercício, ele vai se comprometer, porque o lítio não tem calorias. O remédio não tem caloria suficiente para fazer você ganhar peso. Se você se alimentar adequadamente, fizer exercício físico, você vai conseguir manter o peso adequado. O peso que você quer. Luluxstar. Depois da minha primeira consulta, de quantos em quantos meses você pede seus pacientes para retornarem? Depende. Mas, em geral, eu peço que volte daí mais ou menos 2 meses. Se está tudo bem, a gente vai aumentando esse intervalo até que, no máximo, a cada 6 meses. Mais de 6 meses, não. Mas, em geral, até mais ou menos isso. Mas a gente vai fazer os grupos agora e vai facilitar isso. Como suas explicações nos ajudam a tornar mais leve a nossa caminhada. Que ótimo, Josilane! Mas agora nós encerramos mesmo, porque agora já são 9 horas da noite, estou aqui há 1h30. Fico muito feliz pela presença de todos vocês. Terça-feira que vem estou de volta. Já disse, já fiz minha propaganda, eu estou no YouTube. E o pessoal me segue aqui, não me segue no YouTube. Agora eu estou no TikTok também, porque vamos a todos os lugares onde tem gente procurando, né? Sigam aqui, curtam meus posts, né? Curte aqui minha live, façam o Instagram perceber que o meu conteúdo é interessante para que ele espalhe para cada vez mais pessoas, e vocês fazem isso salvando meus posts, curtindo minha live, curtindo os posts, comentando, mandando perguntas. É a única coisa que eu peço a vocês em retorno, beleza? Então é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.